À medida que a gente vai estudando os conteúdos de genética, há um aumento de complexidade das informações para a resolução dos exercícios. Aqui, a gente começa agora com a segunda lei de Mendel, a chamada segregação independente dos gametas. E aí eu vou te mostrar nesse momento como é que se dá a conformação dos cromossomos, o que significa essa segregação independente dos gametas, ou também chamada, olha lá em cima, lá no cantinho, ó, de hibridismo. Bom, normalmente a gente estuda na primeira lei de Mendel, normalmente não, a gente estuda na primeira lei de Mendel apenas uma condição fenotípica por vez. Não se estuda mais que uma. Os cruzamentos são feitos com apenas um tipo de genótipo específico, um tipo de fenótipo específico. Aqui, Mendel começou a brincar com diferentes características fenotípicas combinadas. E ele teve muita sorte, porque esses genes estavam alocados em cromossomos diferentes. Eles estavam em locos cromossômicos diferentes e ainda entre cromossomos não homólogos. Bom, o que eu fiz aqui? Vou te mostrar, ó. Olha aqui do ladinho o que eu tenho. Exatamente aqui, ó. Tá? Eu coloquei aqui, ó, saindo do meu dedo, aqui, ó. Eu coloquei um genótipo representado por dois genes, o gene A e o gene B. Tá? O gene A é heterozigoto, o gene B é heterozigoto. Como a segregação é independente, a gente sabe que esses genes, eles estão em pares de cromossomos que não são homólogos, certo? Olha aqui, ó, a partir deles, aqui estão par de cromossomos. Então vamos lá, vou colocar o primeiro parzinho de genes, aqui tá ele, ó. Vamos lá, vou pegar esse primeiro que tá aqui, ó, tá vendo ele aqui? Ups, esse primeiro que tá aqui, vou colocar ele no primeiro parzinho de cromossomos, certo? Vamos lá então. Aqui tá ele, ó. Azão e o azinho. Vou pegar este segundo e vou colocar neste segundo par de genes, par de cromossomos. Vamos lá então. Olha aqui eles. Bzão e Bzinho. Tudo bem? O que acontece? Quando ocorre a separação dos cromossomos homólogos na meiose, que isso acontece lá na anáfase 1. Esses cromossomos, como a segregação ela é independente na segunda lei de Mendel, não é obrigatório que o cromossomo que tem um alelo dominante azão tenha que ir com o cromossomo que tem um alelo dominante Bzão. Ele pode, a segregação é o acaso. Ele pode ir com o Bzinho. Da mesma forma que o cromossomo que tem um alelo Azinho, ele não precisa ir obrigatoriamente com o Bzinho. Ele pode ir ao acaso com o Bzão. E tudo isso em mesma probabilidade. Como é que eu faço isso para facilitar minha vida, Dani? Olha aqui, ó, vem para cá, ó. Volta aqui. Se eu pegar, então, o Azão, ele pode com o Bzão e ele pode com o Bzinho. Da mesma forma, o Azinho pode com o Bzão, mas ele também pode com o Bzinho. Dessa forma, a gente monta aqui os gametas. E esses gametas... Não, vou fazer diferente. E esses gametas, eles estarão todos em mesma probabilidade. Aqui estão eles, ó, quer ver? Então, o primeiro gameta lá em cima é o Azão Bzão. O segundo é o Azão Bzinho. Tá? O terceiro tá aqui, vou colocar do outro lado, tá? Só para não ficar tudo muito embolado nas informações. O segundo é o Azinho, o terceiro é o Azinho Bzão e o outro é o Azinho Bzinho. Olha aqui, ó, eu só não deixei tudo embolado. O primeiro deles está aqui, ó, Azão Bzão, tá? O outro, Azinho Bzinho, Azão Bzinho, Azão Bzinho.
porque esse Azão pode ir tanto com um Bzão na segregação, como com o Bzinho. Esse Azinho aqui do primeiro gene, ele pode ir com o Bzão, tá aqui ele, mas ele também pode ir com o Bzinho. Essas probabilidades, elas são iguais. A formação desses gametas vai ser do seguinte, 25% ou 1/4. Azão Bzinho, 25% ou 1/4. Azinho Bzão, 25% ou 1/4. E o último, Azinho Bzinho, 25% ou 1/4, tá? Então veja que as probabilidades trabalhadas aqui dentro de produção de gametas são iguais entre si. E por que elas são iguais? Porque esses cromossomos, eles se segregam de forma independente. Veja que aqui aconteceu, vamos lá, ó, a chamada segregação independente dos gametas. A segregação é a separação dos cromossomos homólogos. Eles acontecem de forma independente e ao acaso. Então eu tenho que lembrar o seguinte aqui, que isso acontece, ó, quando? Na divisão celular em anáfase 1. Tá bom? Bora lá ver agora como é que a gente constrói, né, a organização da segunda lei de Mendel, e aí eu vou trabalhar alguns exemplos aqui dentro, né, para a gente colocar em prática essa parte da genética, tá? Bora lá continuar nossa aula. Mendel, em seus trabalhos, com o tempo, começou a trabalhar de forma combinada com algumas características, que ele, na época, chamava de fatores. Inicialmente, ele trabalhava elas de forma isoladas, por exemplo, né, uma única característica fenotípica por vez, que é o que caracteriza a primeira lei de Mendel, mas depois ele aumentou a complexidade no seu estudo e começou a combinar algumas características que hoje a gente chama de características fenotípicas. Eu vou me utilizar aqui dos trabalhos de Mendel, utilizando o exemplo da planta de ervilha, né, as plantas de ervilha aqui, né, a Psivum sativa. O exemplo que eu vou pegar são dois fenótipos, tá? Olha os dois fenótipos aqui. A cor da semente e a textura delas. Para o fenótipo cor da semente, existem duas variáveis. Ou ela é amarela, dado a presença de um alelo dominante, ou ela é verde, dado a presença do alelo recessivo. Na sua textura, ela pode ser lisa, caracterizada pela presença de pelo menos um alelo dominante, ou ela será rugosa com caráter recessivo. Bom, como a gente viu anteriormente aqui no vídeo, esses genes estão presentes em pares de cromossomos que não são homólogos. Então, eles se segregam de forma independente. Então, o que eu vou fazer aqui nesse momento? Percebam que na geração parental, eu vou trabalhar com a menor das probabilidades. Ou seja, o indivíduo que é homozigoto, o primeiro homozigoto dominante, caracterizado por ser amarelo e liso. A segunda planta produz sementes verdes de textura rugosa. Ao cruzar as plantas que produzem sementes amarelas e lisas com plantas que produzem sementes amarelas e rugosas, estas irão produzir os seus gametas, tá aqui, ó. Esse só pode produzir o Azão e aqui Bzão, tá? Este vai produzir Azinho e Bzinho, tá aqui o segundo. Na geração F1, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. 100% da prole da geração F1 terá a mesma característica do indivíduo de caráter dominante, que está aqui eles, ó. Veja,
serão eles, então, amarelos e lisos. Tá? Que nem aqui em cima, ó. Amarelo e liso, enquanto o outro era verde e rugoso. Bom, o que a gente vai lembrar agora? Agora a segregação ela é de forma independente. Como é que a gente montava os gametas aqui, ó? Certo? Para ir para a geração F2. A segregação deles é independente, então tu pode aplicar aqui o macete da distributiva, ó. O Azão pode ir com o Bzão, o Azão pode ir com o Bzinho. O Azinho com o Bzão, o Azinho com o Bzinho. Estão aqui, então, os 4, ó. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, perdão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Aqui da mesma forma, ó, aplica a distributiva. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Esses primeiros gametas aqui dessa planta, ó, eu vou colocar eles na horizontal aqui em cima. Da segunda planta, eu vou colocar na vertical. Bom, vamos montar agora essas características aqui. Vamos lá. Os possíveis genótipos, tá? Então eu tenho aqui, ó, Azão, Azão, Bzão, Bzão, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. O próximo deles, Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Veja como é que eu fiz isso aqui. Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Tá? Próximo, Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Repetindo, Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Olha esse próximo. Azão, Azinho, Bzinho, Bzão, ó. Então, olha lá. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Tá? Deixa eu só melhorar esse Bzinho aqui. O próximo, então, será Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Próximo deles, Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Próximo, ó, olha o recessivo aqui, ó, para a primeira característica, ó. Azinho, Azinho, tá? Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Só melhorar esse B. Próximo e última característica, a próxima fileira aqui, né? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. E último Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho aqui. Tá? Então, o que a gente vê aqui? Que a gente pode ter um combinado de fenótipos, né? Porque como eles se segregam de forma independente, o amarelo pode ir com um alelo dominante aqui, certo? Com o Bzão. Mas o amarelo também pode ir com o Bzinho, como ele aparece, por exemplo, aqui, ó. Certo? Então a gente pode ter 4 produções fenotípicas. Então vamos procurar primeiro quem é amarelo. Tem que ter os 2 alelos dominantes para cada um dos genes. Olha lá, ó. Amarelo, liso, amarelo, liso. Aqui também, aqui também. Olha só, esses 2 aqui são iguais, ó. Tá vendo? Então tá, vamos lá. Amarelo e liso. Esses 2 aqui também são iguais, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Azão, Azinho, Bzão, Bzão. E o último deles, aqui embaixo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então tem 4 iguais aí, ó. Certo? Então tem os 4 aí, certo? Representando uma probabilidade, então esperada, de 9 em 16 casos. Agora eu vou procurar o segundo caso. Eu vou colocar com uma outra cor aqui para facilitar o entendimento, né? Quando a semente ela for produzida de cor amarela e for rugosa, ela tem que ter pelo menos um alelo dominante, mas tem que ser recessivo para o segundo gene quanto à textura. Então estão aqui eles, ó. Amarelo rugoso, amarelo rugoso. Veja
que este é igual a esse aqui, ó, amarelo rugoso. Então, temos aqui 3 em 16. O próximo, tá, será verde e liso. Para ser verde, tem que ter alelos recessivos para o primeiro gene, mas quanto à textura, tem que ter um alelo dominante. Então, vamos lá. Amarelo, liso, amarelo, liso. Veja, esses dois são iguais, ó. Amarelo e liso. Mais 3 em 16. Só me sobra um lá embaixo, né? Que é o... Eita! Que é o verde rugoso, né? O verde rugoso, 1 em 16. Então, a probabilidade esperada aqui dentro será de 9 plantas que irão produzir sementes amarelas e lisas, para 3 que produzirão amarelas rugosas, para 3 que produzirão verdes e lisas, para uma que produzirá verde rugosa. Tá? Só para eu fechar esse exercício aqui, dá para a gente aplicar um macete aqui dentro, tá? Mas esse macete que eu vou te ensinar, ele só pode ser aplicado se a geração F1 for duplo heterozigoto ou díbrido, dando os 16 casos aqui. Olha o que a gente vai fazer, a chamada regra dos triângulos. Nessa regra dos triângulos, perceba que eu tenho 9 casos em 16 de amarelos e lisos. E aqui estão eles, ó. Tá vendo? Então eu posso traçar aqui, deixa eu só fazer, ó, um primeiro triângulo, ó. Deixa eu trocar de cor aqui, que essa aqui não ficou legal. Ó, posso traçar aqui um primeiro triângulo, ó. Tá vendo? Ó, aqui no ângulo de 90 graus é o meu homozigoto. Veja o segundo caso, ó. Amarelo e rugoso. Tá aqui eles, ó. O que eu faço? Eu pego só a ponta desse triângulo, ó. No ângulo de 90 graus está o homozigoto. O terceiro caso, verde e liso. Tá aqui ele aqui embaixo, ó. Eita. No ângulo de 90 graus está o homozigoto, o duplo homozigoto, né? E vamos pegar o verdinho que vão dar um triângulozinho só para ele não ficar triste, tá? Claro que para utilizar a regra dos triângulos, você tem que estar muito seguro do que tu está fazendo dentro da segunda lei de Mendel, certo? O que a gente vai fazer para fixar essa parte da nossa aula? Eu vou resolver com vocês 4 exercícios bem rapidinhos aí, que são diferentes formas de cobrar essa parte do nosso conteúdo. Vamos lá, então, no nosso primeiro exercício, aqui no primeiro exemplo, ele trata o seguinte, a segunda lei de Mendel, também chamada lei da segregação independente, diz que os fatores de 2 ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-os de acordo. De acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo Bzão, Bzinho, Czão, Czinho terá quais tipos de gametas? Vou colocar eles aqui, ó. Tá? Vou colocar eles aqui, bem grande, ó. Como é que é? Ó, lá, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Lembra que se a gente aplicar a distributiva, ó lá, ó. O que a gente vai ter aqui? Vamos lá, então. A gente vai ter o seguinte. Nós vamos ter Bzão, Czão, Bzão, Czinho, Bzinho, Czão, Bzinho, Czinho. Claro que todos eles numa taxa de 25%, ó, porque as probabilidades entre eles serão iguais, tá? Se as probabilidades entre eles forem iguais, então significa que nós temos aqui a alternativa correta, letra E. E esse exercício aqui não é difícil, esse é um exercício fácil. Vamos para o próximo. Nesse próximo exercício, que é o exemplo número 2, eu já deixei alguns dados prontos aqui para a gente ganhar tempo. Mas o que o exercício nos fala? Que na mosca Drosophila melanogaster, a cor ébano é produzida por um gene recessivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, a cor dele é o gene recessivo, Ezinho, tá? Então, para ser essa característica, tem que ser Ezinho, Ezinho. Mas a cor cinza, que tá aqui, ó,
é o esão. Então, esão. Só que aí ele trabalhou com outra característica. A asa vestigial é produzida pelo alelo recessivo e de asa normal, alelo dominante V. Então, olha lá. Vzão normal, Vzinho, Vzinho, recessivo. O que ele quer fazer aqui? Se as moscas dihíbridas, muito bem, olha lá, dihibridismo. Dihibridismo vai ser o seguinte, esão, ezinho, Vzão, Vzinho. Cruzadas entre si, né? Esão, ezinho, Vzão, Vzinho. Elas produzirem 256 indivíduos. Quantas moscas serão iguais, tá? Apresentarão a mesma característica do genótipo dos pais. Então, vamos colocar aqui. Olha só. Esão, Vzão, esão, Vzinho, ezinho, Vzão. Olha o que faltou aqui para mim, ó. Ó que vacilo. Já estou colocando aqui, completando. Já está lá. E o ezinho, Vzinho. Aqui da mesma forma. Esão, Vzão, esão, Vzinho, ezinho, Vzão, ezinho, Vzinho. Igual aos pais, está aqui no meio, ó. Esão, ezinho, Vzão, Vzinho. Esão, ezinho, Vzão, Vzinho. E assim por diante, ó. Tá certo? Esão, Vzinho. Tá? O que acontece aqui? Vocês concordam que eu tenho 16 casos possíveis aqui, tá? Com 16 casos possíveis, olha o macete que nós temos para esse tipo de questão. Eu pego os 256 casos e divido eles pelos 16 possíveis do meu diagrama de Pinet. Isso vai dar quanto? Isso vai dar aqui 16. Só que os casos igual aos pais, do genótipo aos pais, são 4. O que eu faço com eles? Eu faço vezes 4, e isso vai fechar quanto aqui? Um total de 64 casos que serão iguais ao genótipo dos pais, certo? Fechando aqui, então, o gabarito, alternativa letra C. No nosso terceiro exemplo, a gente tem uma resolução muito similar com o exemplo anterior. Só que claro, aqui com uma série de pontuações diferentes, tá? Mas tu vai ver que a resolução é bem parecida. Da autofecundação de uma planta heterozigota para os 2 genes. Bom, se ela é heterozigota para os 2 genes, ó, planta heterozigota para os 2 pares. Eita! Para os 2 pares de alelos. Então, quer dizer que ele é como? Azão, azinho, bezão, bezinho, tá? Independentes aqui e com dominância completa, foram obtidos 192. Se o cruzamento é de 192 descendentes, tá? O cruzamento entre 2 híbridos produz um heredograma de 16 casos diferentes, como a gente já viu. Então, olha o que eu vou fazer. Vou pegar esse 192 e vou dividir ele por 16. Isso vai dar um resultado de 12. Tá? Pelos 16 casos que dá. Tá? Bom, é esperado que nessa descendência deva existir aproximadamente 16 tipos diferentes de genótipos. Bom, aqui eu vou te ensinar um macete. Se eu pensar em cada um dos genes, ó, eu tenho o gene A. O gene A, ele vai produzir aqui azão, 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 azinho e azinho, azinho. 3 diferentes tipos de genótipos. Então, se eu pegar isso e colocar numa base, certo? E pegar o meu expoente e colocar pelo número de heterozigotos que tem nesse genoma, certo? Ou seja, nesse genótipo, que são 2, ele vai produzir 9 casos diferentes de genótipos e não só 16, tá? Então essa aqui está errada.
A letra B, apenas indivíduos heterozigotos. Não, porque existem indivíduos homozigotos também. Estão aqui eles, ó. Tá? Quando a gente cruza dois heterozigotos, vou fazer o cruzamento lá em cima deles, ó. Quando se faz o cruzamento entre heterozigotos, também tem os homozigotos. Aí, olha o próximo, tá? 48 indivíduos homozigotos para os dois pares de genes. Olha quem são os homozigotos. Azão, azão, bezão, bezão. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezão. E azinho, azinho, bezinho, bezinho. Certo? Então, você deve concordar que existem 4 casos diferentes. Certo? 4 casos diferentes. Se eu pegar pelo meu resultado da divisão dos 196 casos pelos 16, cada um deles vai ser 12, ó. Vai ter 12 desse genótipo, vai ter 12 desse. Então, se eu pegar este resultado, tá? Olha o que eu vou fazer aqui. E eu fizer o seguinte aqui. Os 12 vezes os 4 homozigotos dá os 48. Fechou a resposta. Vamos ver por que o outro está errado? Vamos. Então, a gente vê o seguinte aqui. 188 indivíduos heterozigotos. Olha quantos heterozigotos tem no heredograma, eu já deixei pronto. 4 deles são duplo heterozigotos, 2 deles são azão, azão, bezão, bezinho, 2 deles são azinho, azinho, bezão, bezão, 2 deles azinho, azinho, bezão, bezinho e 2 deles azinho, azinho, bezinho, bezinho. Tá? Isso aqui vai contabilizar 12 casos de heterozigotos de 16, tá? Então, se a gente fizer o seguinte, vamos pegar aqui, os 12 heterozigotos vezes os 12 casos ali do total, né? Para cada genótipo, isso vai dar um total de 144 casos e não 188. Existem 144 indivíduos, a letra E, existem 144 indivíduos heterozigotos para os 2 pares de genes. Não existe isso. Para os 2 pares de genes, é esse cara aqui, ó, azão, azinho, bezão, bezinho. E para eles, existem 4 casos, como tá aqui, ó, já te mostrei. Então, o que a gente faz? Pega os 12 para cada um deles, vezes os 4 casos, isso vai me dar 48. E não é, então, 144. Tá? Aqui está resolvido o nosso exercício número 3. Iniciando, então, o nosso 4º e último exemplo, vou trabalhar, deixei aqui para o final o que eu achei o mais difícil entre os 4 aqui, tá? Eu acho que é um pouquinho mais complexo. Que me começa o seguinte, no milho, o grão de coloração púrpura é dominante em relação ao amarelo, então coloquei aqui embaixo, ó, púrpura dominante em relação ao amarelo. E os grãos, eles podem ser cheios dominantes em relação ao murcho. Cheio dominante, murcho, no caso aqui, que a gente pode chamar de vazio também, né? É o Mzinho, tá? Cheio ou murcho. Do cruzamento entre 2 plantas foi obtida uma prole que é a seguinte. Vamos fazer algumas anotações aqui, tá? Olha as anotações. O primeiro, o grão é púrpura, então tem um alelo dominante no mínimo. E os grãos são cheios, no mínimo um dominante. O outro é amarelo, azinho, azinho, mas ele é cheio, ele tem um Mzão. O outro grão, ele é púrpura e murcho, tá? Um azão, mas ele é murcho, Mzinho, Mzinho. E o último deles, ele é amarelo, azinho, azinho, mas ele é murcho, Mzinho, Mzinho, tá? Só que eles estão numa proporção de 25% para cada um deles, como o exercício me mostra aqui, ó. 25 para o primeiro, 25 para o segundo, 25 para o terceiro e 25 para o quarto, tá? Sabendo que essas plantas parentais eram totalmente homozigotas, tá? Uma das plantas era totalmente homozigotas. O que ele está me mostrando aqui?
tá? Para tu sair de arrancada, tá? Que isso aqui é um caso muito similar ao que a gente viu do cruzamento teste. Como é que eu chego a estes resultados aqui? Da seguinte forma. Eu vou direto, tá? Então nós vamos ter que ter o seguinte. Ela vai ser assim, ó. O primeiro vai ter que ser de híbrido. Azão, azinho, emizão, emizinho. E o outro vai ter que ser essa planta, ó. Homozigota. Azinho, azinho, emizinho, emizinho. Por quê? Porque este aqui sempre vai fornecer alelos recessivos, ó. Aqui, aqui e aqui. Bom, e assim por diante, tá? Então, se eu faço esse cruzamento, olha que interessante isso. Se eu faço esse cruzamento, olha o que a gente obtém aqui. A gente obtém o seguinte, ó. Azão, emizão, azão, emizinho. Azinho, emizão, azinho, emizinho. Daí o outro é só azinho, emizinho, porque ele só vai produzir um único tipo de gameta. Azão, azinho, emizão, emizinho. É esse caso aqui, ó. É o primeiro. Segundo. Azão, azinho, emizinho, emizinho. É esse cara aqui, ó. Que é o terceiro, ó. O segundo, perdão. Azinho, azinho, emizão, emizão. Emizão, emizinho. O que acontece? É esse caso aqui, ó. E o último, totalmente recessivo. Azinho, azinho, emizinho, emizinho. Ficou meio apertadinho, mas deu para entender ali, tá? Bom, então eu tenho quase que um caso de cruzamento teste aqui. Bom, o que eu quero saber, então? Primeiro, esses dois genes que são citados não se segregam de forma independente, tanto se segregam que formou 4 tipos de gametas diferentes aqui, tá? Então isso não é um caso de linkage, isso aqui está errado. Vamos para o próximo. A planta homozigota, ela era dominante? Se ela fosse dominante, todos eles produziria 100% púrpura e cheio. Então não pode ser dominante. A planta, uma das plantas parentais, era heterozigoto para as duas características? Sim, tá aqui elas, ó. Alternativa letra C. Vamos para a próxima. A prole seria mantida na proporção de 1 para 1 para 1 para 1 se as duas plantas parentais fossem dupla heterozigotas? Não. Se as duas fossem heterozigotas, botando aqui, se as duas fossem heterozigotas, seria como? 9 para 3 para 3 para 1. Tá? Então isso aqui está errado. Os resultados obtidos são frutos de recombinação gênica. Se eu não posso marcar a alternativa letra A, eu não posso marcar a E, porque a recombinação gênica ela só acontece se os genes estiverem no mesmo cromossomo e não se segregarem de forma independente. Então, ela está errada aqui embaixo. Então, fica a alternativa letra C. Tá bom? Então, acho que aqui ficou mais claro com esses 4 exemplos de como pode aparecer, né, esse tipo de questão em prova. Valeu, então? Bom estudo aí na segunda lei de Mendel. Mas, claro, acompanha aí que tem mais um videozinho.